Boa tarde, eu sou Alice Figueiredo, repórter mirim do Cultura, Arte e Educação em Foco. E você tem alguma ideia de onde nós estamos hoje? Vou dar uma pequena dica. 12 de janeiro de 1755 foi baixado o decreto onde foi criada. 1801, inauguração da Igreja Matriz. 1939, ela foi tombada e 1940 destombada. Nós estamos aqui do sítio arqueológico São João de Marcos. De memória do Parque Ecológico São João Marcos, e a Kátia Nunes, a guia turística, vai falar para nós aqui desse parque arqueológico, desse espaço aqui. Kátia. Então, essa aqui é a maquete da cidade de São João Marcos, no ano de 1940. Nós tínhamos toda essa estrutura aqui no centro da cidade. Nós tínhamos a Igreja Matriz, a Praça Feliciano Sodré e do lado direito a Praça 5 de Julho, do lado de lá. Esse prédio casarão maior aqui era a casa do Capitão Mor, na época do Império, tá? E depois se transformaram em duas escolas e o Clube Matricense, que era um clube de imensa atividade na cidade. Ela produzia um carnaval muito reconhecido na região e era uma cidade muito festiva. Nós tínhamos também ali no canto o prédio da Câmara e da Prefeitura. Nós tínhamos aqui, nesse casarão mais cinza aqui, era o Teatro Tibiriçá, um teatro também que tinha muitas atividades artísticas, não só da região, como também advindas da capital. Tá? Servia também como cinema e capela mortuária. Nós tínhamos lá no finalzinho a Igreja Nossa Senhora do Rosário, que era a Igreja dos Escravos, porque era um contingente de escravos muito grande que tinha na cidade. O Comendador Breves, que era o maior cafeicultor da cidade, só ele tinha 6.000 escravos registrados, então por isso houve a necessidade de se criar uma igreja só para os escravos. Pertinho da Igreja Nossa Senhora do Rosário, nós temos ali a cadeia e aqui, um pouquinho à frente, como eu falei, o prédio da Câmara e da Prefeitura, tá? Esse prédio de 2 andares aqui. Era uma cidade muito, como eu falei, muito festiva. Nós tínhamos aqui, na Praça Feliciano Sodré, é o marco do bicentenário da cidade e o marco do tombamento da cidade. Essas duas datas, tá? Tanto o tombamento quanto o bicentenário foram no mesmo dia. E nesse dia o clube promoveu uma festa na cidade que durou 5 dias. 5 dias de carnaval, de alegria, pelo valor histórico da cidade. Era uma comemoração assim muito entusiasta, porque a cidade teve a sua importância na época do Império. Daqui era produzido o maior e o melhor produção de café do país, tá? Então, São João Marcos teve a sua importância para o nosso país, tem a sua importância no ciclo do café. Então, essa é São João Marcos, tá? Ok? Muito bom. Alguma pergunta? Só acrescentar, né? Eu acho assim, muito interessante, porque era uma cidade com essa importância que você disse aí, que a gente está vendo aqui a maquete, né? Toda essa história aqui em São João Marcos, e curiosamente ela foi destombada para... Inundada, exatamente. A questão é que na época, tá, havia uma grande falta de água, tá? E era preciso suprir essa falta de água na capital, água e luz. E para isso o presidente Getúlio Vargas encomendou uma obra para aumentar essa produção de água, para que resolvesse para aumentar esse nível de água, tá? O que aconteceu? A cidade teve que ser sacrificada e foi inundada. Os seus moradores foram retirados das suas casas, né? As casas foram destruídas para que ninguém voltasse. Por quê? Como é que você ia colocar uma cidade num curso de água para a capital? Não teria como. Então, por isso que houve essa inundação, tá? As pessoas foram deixadas de suas casas e aí sim houve a inundação e depois tudo baixou e hoje nós temos aí o parque, que foi um projeto da Light, produzido e organizado pela Light, tá? E gerido pelo Instituto Cidade Viva. Muito bom. Quer dizer então que a questão da água, de transformar tudo isso aí num reservatório de água? Não foi para o reservatório de água. Foi o que aconteceu? Houve um aumento da represa Ribeirão das Lajes, aumento do nível da água. E com isso, alguns cursos do rio foram desviados, então a água invadiu a cidade. Não, isso aqui não se transformou no reservatório, a água invadiu. Então, como invadiu, as pessoas tinham que ser retiradas das suas casas. Entendeu?
que houve a inundação. E depois se estabilizou o nível. Hoje sim. não tem nada inundado. Hoje está tudo evidenciado. Foi a primeira cidade no país, tá, a ser totalmente evidenciada pelos arqueólogos. Interessante. Primeiro, uma das primeiras reservas arqueológicas urbanas, né, do país. A primeira do país. Então, Kátia, muito bom, achei muito bacana, quer dizer, essa reserva arqueológica. Eu, como historiador, não conhecia essa reserva em São João Marcos. Tá? Eu descobri por um acaso numa revista, e aí eu entrei em contato com vocês, porque nós estamos aqui. E eu acho que o grande público, né, não conhece, e nós temos que mostrar esse trabalho. Esse trabalho é muito importante, é um resgate da nossa história. Sim, da nossa né, história. Um resgate da nossa história, a história do café. Né? Eu acho que a partir de hoje, se eu estiver em sala de aula, quando eu for falar de cafeicultura, por exemplo, eu vou falar de São João Marcos. Que eu acho que os outros colegas meus professores vão acabar fazendo o mesmo quando ver a nossa matéria. É verdade. Eu espero que o nosso público, né, que é, em sua grande maioria, de alunos e professores, nas próximas aulas de história, quando o assunto for história do Brasil e cafeicultura, que é um assunto até que eu gosto muito, particularmente, com certeza São João Marcos pode até não estar no livro didático lá, mas vai estar no quadro negro. Vai estar no quadro negro. E os alunos vão conhecer. Com Porque certeza. esse é um trabalho importante. Exatamente. Nós sempre aprendemos algumas coisas muito básicas. E São João Marcos teve a sua grande importância para o nosso país. Né? Daqui a maior produção na época do café saía daqui. E o Comendador Breves é uma figura assim, muito importante. O maior cafeicultor do país. Então a gente tem que saber disso. Até na época do Grito Ipiranga, por exemplo, Dom Pedro estava onde? Hospedado numa fazenda do Comendador Breves. E foi daqui que ele saiu para o destino a São Paulo, foi quando aconteceu o Grito Ipiranga. A gente não conhece isso. É tão interessante que na escola e nas faculdades também de história, a gente vê falar muito dos caminhos de Minas. Isso. E o caminho de Minas está aqui. Passando por aqui. O caminho de Minas está aqui, né? Porque Mangaratiba, né? Porto de Mangaratiba, Escoar, café e tal. Esse caminho de Minas, muitos professores falam em sala de aula e os alunos não conhecem. Mas eu acho que isso, essa é a importância desse trabalho, né? O trabalho que vocês fazem aqui e o do nosso agora de levar isso para o nosso público, né? Para os nossos alunos e colegas professores. Eu fico bastante satisfeita que tenha contribuído para que esse ensinamento chegue a quem deveria, ao maior público possível.